Olá novamente, alunos, né, de iniciação aí de programação em C, né, fundamentos de programação em C. E hoje na nossa segunda videoaula, né, no primeiro nós aprendemos sobre cabeçalhos, né, o include, o que está especificado aí, né, aprendemos a fazer uma chamada, né, da biblioteca stdio.h, né, studio.h. E agora nós vamos dar seguimento e finalizar essa parte de inicial de programação em C, que é o Hello World. Vocês podem reparar aí que eu coloquei aqui, né, na segunda string, na segunda linha, um outro comando, um comando novo, int main, entre parênteses, int argc, vírgula, char, asterisco, asterisco, argv. Eu vou estar explicando qual é o significado, para vocês entenderem, né, todo o significado de cada comando que eu coloquei nessa chamada aqui. Aqui eu botei como todo mundo sabe, né, a tradução de main é principal. Então significa que esse comando ele vai englobar todos os outros comandos, todas as outras funções que eu vou colocar dentro desse nosso programa. Aliás, ele é o corpo do código, né, que vai incorporar ali todos os restantes de outros códigos de programação derivados, né, que vão derivar aí das funcionalidades do programa. Então nós podemos observar que eu criei um int main, né, chamando, né, esse principal de inteiro, int de inteiro, né, e abrindo aqui uma chamada de int inteiro também de argc. Agora, o que é esse argc? O argc nada mais é do que um valor inteiro que indica a quantidade de argumentos que foram passadas ao chamar o programa. Então ele vai disponibilizar a quantidade, né, um valor numérico, a quantidade, ele vai ler a quantidade de argumentos que foram passados ao chamar o programa. Quando o programa for compilado e ele for chamado para ser executado, ele vai ler a quantidade de argumentos, o número de argumentos, né, que existem dentro do nosso programa. A outra parte, que é separado, sempre eles serão separados ou por uma vírgula ou por espaço, né, ou por tabulação. Existe o char asterisco asterisco argv. Então vou explicar primeiro o char. Esse char significa que ele vai englobar todos os caracteres existentes no mapa de caractere disponível na linguagem que nós estamos utilizando, que é o C. Então ele está fazendo uma chamada, né, de caracteres, porque esse comando, esse argv, essa chamada, ele é característico disso. Ele é um vetor, né, no caso ele é um vetor de char que contém argumentos para para cada string, no caso, para cada string passada na linha de comando. Então ele vai fazer o que? Qual era a função? Ele vai estar, né, capturando aí, dando entendimento ao nosso sistema que
entenda que nós consigamos visualizar os caracteres que serão apresentados na tela na hora da inicialização do programa, na hora da execução do programa. Esses argumentos eles são passados por linhas de comando, né? E devem ser separados sempre por um espaço, vírgula ou tabulação. Eu prefiro esteticamente usar uma vírgula, mas não tem nada contra alguém usar uma tabulação ou um espaço para separar entre eles, né? Aí eu botei aqui, né, o que nós aprendemos na aula passada, que é um comentário, né, sobre essa chamada. Ela serve para ponto de entrada do programa. É um comentário global, uma entrada global que abrange, né, que vai dar um entendimento mais fácil aí para vocês captarem o ensinamento. Então nós vamos entrar agora com outro comando, um comando novo, que é printf. O printf nada mais é do que a abreviação de print formatted, que significa o que? Imprimir com formatação. Esse é mais um comando, né, daquela parte de bibliotecas padrão do C, do stdio.h, que nós vimos, né, que já mencionamos anteriormente. Embora ela seja parte dessa biblioteca, essa biblioteca padrão, ele não é obrigatório, vamos dizer assim, obrigatório para um compilador. Quer dizer, não é obrigatório tê-lo, né, nessa biblioteca. Mas na verdade ele não é uma palavra reservada, ou seja, um comando que é obrigatório da existência em si e que não pode possuir outro igual. Então quer dizer, ele é único. Não existe outro comando print que faz uma outra determinada função. A função dela é essa e só existe ela. E colocá-lo em uma biblioteca à parte, o que pode ser útil para, por exemplo, quando você vai programar em microprocessadores que não possuem, né, saídas visuais, portanto havendo necessidade de um print. No caso, ele recebe um texto para imprimir na tela. Então significa isso, ou ele vai dar um entendimento ou ele vai escrever na tela. Ele vai usar para informar na tela, jogar informação na tela. Esse texto ele pode possuir determinados conjuntos de caracteres especiais que indicam como deverá ser formatado o código em questão, aos quais chamamos de formatos e caracteres de controle. Veremos isso mais adiante, né? Com outros exemplos, a gente pode mostrar aí para vocês quando passarmos, né, mais adiante. No caso, nós temos vamos colocar aqui um controle de comando, um caractere de controle, um símbolo que representa caracteres que não são visualizáveis normalmente, né? Eu vou colocar aqui, né, para fazer uma chamada, parênteses, e para escrever na tela. Essas aspas significa que ele vai jogar o texto na tela. Se eu deixasse sem as aspas, significaria que eu estou tentando obter, né, uma informação de uma variável. Eu teria que pelo menos declarar no início da nossa linguagem, né, do nosso programa, uma variável, e esse print sem essas aspas estaria fazendo uma chamada. Eu vou explicar isso mais, né, nos próximos programas que nós fizermos, para deixar claro isso, né? Mas a princípio o básico é criarmos com aspas para quê? Para jogar a informação na tela, para vocês automaticamente, quando executar o programa, visualizar o resultado. Então vou colocar o Hello World, né?
Hello World, e vou usar o tal num comando, né, que é de controle, que não é não é visualizável, normalmente ele não é, e que vai indicar o que? Ele vai indicar que deve se mudar uma linha, ele deve pular uma linha. Isso é mais visualizável quando você vai digitar numa outra string, um outro texto. Mas eu vou colocar aqui para exemplo, que é barra invertida N. Reparou aqui que ele ficou azul, ele entendeu o meu comando. Isso significa que após o Hello World, ele vai pular uma linha. E depois vou continuar minha programação. Sempre finalizando com ponto e vírgula. Programação na programação após cada função, ponto e vírgula, senão dá erro na hora de compilar. E lançaremos para finalizar aí o nosso programa, um outro comando novo que vocês vão passar a conhecer, que é o return entre parênteses 0, e finalizando também com ponto e vírgula. Agora, o que é o return e por que ele recebeu um valor 0? O comando return, na verdade, ele é uma parte das palavras reservadas do C também, quer dizer, ele faz parte da biblioteca Studio. Uma palavra reservada normalmente representa um comando ou uma informação interna da linguagem de programação C, cujo nome não pode ser usado para mais nada. Aliás, mais nada. Além disso, ele não pode ser utilizado novamente, hipótese nenhuma, a não ser pelo que é indicado. Ok? O padrão C determina um conjunto de palavras reservadas, como return, né? O int que nós vimos, e o float. O float nós vamos aprender na outra videoaula. E é importante a gente saber a diferença entre esses dois, né? Porque um programador ele poderia criar sua própria versão de print, mas ele não poderia criar uma versão de return. Return é único. O return nada mais é do que um comando, né? Que normalmente ele encerra qualquer função, devolvendo o controle do programa para quem quer que tenha chamado a função. Isso é, ao finalizar o programa, ele cai no return. Esse return ele espera, né, o usuário pressionar uma tecla ou fazer alguma coisa. Para quê? Para ele fechar o programa, né, e devolver o sistema íntegro para quem estiver operando. Bom, é isso. Tá pronto aqui, né, para executar no Atom. Para executar aqui o nosso código, nosso programa é o F5. Certo? Como vocês podem ver aí, Hello World, né? Funcionando beleza. Após pressionar o Enter aí, ó, ele aqui fecha, né? E vai devolver o programa para mim, o sistema totalmente íntegro. Mas após compilar, nós poderíamos executá-lo sem estar ligado ao IDE, sem estar
sem estar no IDE? Sim, claro. Por que não? Após salvar, né? Vou salvar aqui para dar um exemplo. Salvar. Vou salvar aqui na pastinha. Sempre com aqui com a extensão .c, né? Sempre vou salvar. Ele salvou. Eu vou sair aqui. Vou mostrar para vocês que está salvo, né? Ó, Hello C. Tem outro aqui até que eu criei, né? Mas aqui está o Hello C. E eu vou entrar no terminal. Vou entrar aqui no terminal, né? O terminal, vocês podem estar também, quem está usando Windows, né? Está usando aí o DOS, né? Para fazer a execução, porque o comando é igual, é universal. Então vocês podem estar utilizando aí o mesmo comando e executando, menos os específicos, né? O ls, no caso, no DOS é dir, né? Dir, de diretório, directory, enfim. Então o comando para executar é gcc -o e primeiramente o nome, né? Hello espaço hello.c. Vamos ver. Ah, tá, calma aí. Eu acho que o terminal ele tem que estar... Não. Deixa eu ver novamente. Ah, sim. Ok. Ó, ele compilou, esse GCC é para compilar, né, no caso. Tanto é que, olha só, ficou verdinho aqui, ó. Ele se tornou um executável. Então, para executar ele, olha só, e tá aí, Hello World executado. O comando gcc é para compilar, né? No caso, faz a compilação. E para executar é o ponto barra na invertida hello. No Windows vai ser a mesma coisa, vocês vão ter que compilar e depois ele vai fazer um exe e é só executar com a ponto barra hello, quer dizer, sem um ponto barra, o hello normal, hello.exe, ele vai funcionar normalmente, né? Aqui que é necessário fazer o ponto barra, né, por se tratar de um sistema diferente. Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenham gostado dessa iniciação. As próximas videoaulas vão ser mais apuradas, né? Serão mais específicas, mais difíceis. Espero que vocês continuem acompanhando, curta aí o Clube da Informática, né? O nosso site, o nosso canal no YouTube, para ter mais atualizações sobre esse nosso projeto. Obrigado por
por estarem assistindo. E espero que tenham aprendido e gostado. Compartilhem com seus amigos. Valeu!